Há alguns dias atrás eu fui convidado para fazer uma observação de estrelas. Chegando lá, o céu estava absolutamente lindo, todo estrelado. Eu consegui ver no mínimo umas 10 estrelas cadentes na noite. Perdi de ver outras 20, mas tudo bem. Não vi nenhum OVNI, infelizmente. Tinha 3 telescópios no local e um guia. Daí eu consegui ver pelo telescópio Arcturus, Alpha Centauri, M7, várias estrelas, aglomerados, constelações. Inclusive foi a primeira vez na vida que eu consegui enxergar a constelação de Escorpião com um escorpião desenhado ali na constelação, bem do ladinho da constelação de Libra. Enfim, foi uma experiência muito legal. E daí, numa parte desse evento, o guia fala que ele não pode acreditar em astrologia porque ele sabe que a Terra atravessa mais de 12 constelações. Não são só as tradicionais que todo mundo conhece. E ele também sabe, por exemplo, que o Sol fica aí durante 9 dias em média na constelação de Escorpião. Não são todos os 30 dias lá como está no horóscopo do jornal. Ele falou isso entre outras curiosidades aí. Inclusive rolavam umas cutucadas na namorada dele lá, que era toda esotérica. Pode ter rolado um climão? Não, porque ninguém se enxergava no local, tava muito escuro. Mas se tivesse se enxergado, com certeza rolaria. Enfim, a astrologia funcionando ou não, eu aqui, reconheço que ela é um baita instrumento de autoconhecimento, porque ela é capaz de dar informações muito específicas sobre você. E essas informações, sendo verdadeiras ou não, você vai começar a ser forçado a começar a pensar sobre essas informações, se elas batem ou não com você. Você vai pensar sobre determinadas áreas da sua vida sobre uma ótica que você não enxergava antes. E daí você vai precisar parar para refletir se aquela informação que foi dada para você corresponde ou não, entendeu? E isso por si só já ajuda muito no autoconhecimento. Eu lembro que a primeira vez que alguém falou sobre o meu mapa, ela falou que precisava resolver um conflito ali, outro conflito aqui. E assim, na hora eu falei, tipo, nada a ver, cala essa boca. Um ano depois estava eu calando a minha boca, porque tudo que foi falado, né? Bom, como vocês já devem ter percebido, o assunto do vídeo é sobre astrologia, mais especificamente sobre as casas astrológicas, mais precisamente ainda sobre uma jornada arquetípica, porque eu gosto dessa palavra, que existe por trás da astrologia, e na verdade existe por trás de todo o conhecimento místico que existe por aí. Quem já fez uma mapa astral na vida já deve ter se deparado com uma figura bem parecida com essa. Se você não viu, vai lá no astro.com e tem lá as opções de desenho ou algo assim. E daí o que representa essa figura? Essa figura é como se esse círculo fosse você, e cada divisão que existe nesse círculo, que são 12 no total, fosse uma área da sua vida. É como se você fosse uma pizza, e essa pizza tivesse 12 pedaços. Esses pedaços nem sempre são do mesmo tamanho. Então, por exemplo, você se comportando no trabalho é um pedaço dessa pizza. Você, na família, é outro pedaço dessa pizza. Com os amigos, você é outro pedaço. Na cama, né, é outro pedaço. Enfim, é como se você fosse todo fragmentado em pedaços de pizza. São os 12 que eu já comentei, né? Então, tradicionalmente, o pedaço 1 é como as pessoas te veem. O pedaço 2 é como você lida com os recursos materiais, os seus valores. O pedaço número 3 da pizza é como você pensa e se comunica. O quarto pedaço é sobre sua família e assim por diante. Então, quando eu falo em áreas da vida, são áreas da vida mesmo, entende? Tem pessoas que têm muito recheio ou muita informação em determinados pedaços da pizza, né? Porque tem áreas ali que precisam ser trabalhadas durante essa vida. Outras pessoas têm uma pizza mais equilibrada e assim por diante, porque cada pessoa é uma pizza diferente. Se você entende como é que funciona a sua pizza, você vai entender que você tem conflitos diferentes das outras pessoas para se resolver, mas você também tem potencialidades diferentes para você lutar por elas. Mas eu vou um pouco além disso, porque, como eu já falei, existe uma jornada a se cumprir. Para quem conhece Jung, é o famoso arquétipo do herói, onde o herói precisa passar por vários desafios, digamos assim, até ele chegar no segredo da Flor de Ouro, na Casa 10. E daí você vai perguntar o que é a Flor de Ouro. Tem um livro com esse nome. Lendo esse livro, talvez você descubra. Então temos aqui o Emo Horse. Esse é o nosso herói, que representa você, ou qualquer pessoa deste planeta. E qual que é a missão do Emo Horse? A missão do Emo Horse é vivenciar e entender o significado dos 12 pedaços da pizza, ou do círculo aí. Agora eu não vou mais falar sobre pizza, porque eu tenho lua em touro e esse negócio de falar de comida me afeta muito. Então tá aqui um círculo dividido em 12 pedaços.
sendo que o último pedaço deles é a casa 12, que representa o inconsciente coletivo. Nessa casa estão todas as informações da humanidade, todo o oceano, é como você comer esse último pedaço da pizza, e aí não existisse nada, mas ao mesmo tempo existe tudo. Okay? A casa 12 é muito louca. É o sopão kármico da humanidade. Bom, comecei falando da última casa, mas na verdade a casa 1, que também é conhecido como ascendente, é conhecido como a casca do Emohar, ou a sua, né, o corpo dele. É como se ele tivesse fechado um pedacinho desse sopão kármico que é a humanidade fechado aqui dentro. Então essa casa é o primeiro impulso da vida, é como eu me apresento ao mundo ou como o mundo me vê. É a casa relacionada ao signo de Áries, que é a vontade de colocar um pedaço do inconsciente coletivo para fora, de trazer a consciência. Então quem tem muita coisa ali na casa 1 tem uma vontade de ser reconhecido, de ser ouvido, de se posicionar. Se você tem muitos planetas, muitos pontinhos ali na casa 1, provavelmente você vai ter uma necessidade ou uma dificuldade, dependendo do pontinho que tem ali, de impor a sua vontade. Bom, indo para a casa 2 é a casa da segurança do ego. Como que o ego se sente seguro? Suprindo as necessidades básicas de comida, de sono, de segurança, estabilidade financeira. Então essa casa fala sobre isso, fala sobre as suas necessidades básicas, mas também fala sobre os seus dons, sobre seus talentos, sobre seus valores, inclusive monetários. Casa 2 é a casa do dinheiro, e quanto mais dinheiro o Emohorst tem, mais ele se sente seguro. Então a autoestima também surge nessa casa, porque se você não tem segurança dos seus dons, dos seus talentos, você vai ter dificuldade de materializar coisas para sua vida. Eu falei que a casa 1 é a casa do impulso, de você se posicionar, só que a casa 2 ela já é uma casa um pouco mais estável, porque todo esse impulso agora vai se trabalhar de uma maneira mais constante, mais aterrado. Então dá para entender a casa 2 aí como fosse o seu mundo material. Tanto é que a casa 2 tem ligação com o signo de Touro. Então, por exemplo, se você tem um Júpiter, que é o planeta grande benéfico do zodíaco, aí na casa 2 é ótimo, porque você não vai ter dinheiro faltando. Já se você tem Saturno na casa 2, você vai precisar fazer um pouquinho de força aí para ter dinheiro, ou para descobrir os seus talentos aí. Pulando para a próxima casa, que é a casa que tem relação com o signo de Gêmeos. Nessa casa, nesse setor aqui, no setor número 3, o Emohorst ele vai aprender a raciocinar, a usar a mente lógica dele, entender os seus próprios pensamentos. Assim, ele vai além dos talentos naturais que ele tem ali na casa 2, para desenvolver novas habilidades, para experimentar e aprender coisas novas. Então, assim, os valores que você trouxe ali da casa 2, os seus dons, eles vão ser ampliados, eles vão ser expandidos para você conseguir trocar com quem está à sua volta, com quem está perto de você. Vai tentar trocar, você vai atrás de mais informações para você conseguir entender o mundo à sua volta. Casa 3 também fala de pequenos deslocamentos, você vai entre um bairro e outro, cidades próximas no máximo. Indo para a próxima casa, é a casa 4, que é a casa da alma do Emohorst. É a casa de enraizamento da ancestralidade da família dele. Assim, a casa 4 fala de tudo que te traz para dentro de si, para você ter mais proteção e mais segurança da alma, assim, porque, tipo, na casa 2, a segurança é material, a segurança é básica mesmo de ter o que vestir, de comer e de sobreviver. Já na casa 4 é uma casa mais sentimental. Fala do enraizamento dos sentimentos mais profundos que você trouxe lá da casa 12. Então nessa casa você nutre e cuida desses sentimentos. Falando em segurança e proteção da alma, assim, o que te mais traz proteção e segurança é a tua casa. Então esta aqui também é a casa de como você se relaciona com a sua casa, como você lida com a sua morada. Não por acaso essa casa tem relação com o signo de Gêmeos. De Câncer, aliás, de Câncer. Gêmeos é a casa anterior. Na casa 5, após o Emohorst ter nutrido esses sentimentos profundos dentro dele, na casa 5, o Emohorst, ou você, eles vão mostrar eles pro mundo. Assim, ele quer brilhar, quer criar a partir desses sentimentos. Aqui é a casa dos filhos, o que eu crio, eu mostro pro mundo. Me orgulho disso, eu tenho alegria, eu tenho expresso a minha personalidade com segurança. É o setor dos romances e dos prazeres também. Essa é a casa com afinidade ao signo de Leão. Então ela é bem parecida com a casa 1, porque são duas casas de fogo. A diferença é que na casa 5 você traz mais consciência do que você vai expor para os outros. Você faz isso de uma forma mais constante. Essa também é uma casa fixa, mas enfim, isso é outro assunto daí.
A casa 6 é a casa, né, ou o setor do trabalho. Aqui o Emo Horse, ou você, vai precisar lapidar o ego, porque assim, na casa 5, ele já sabe o que ele quer criar, quer se expressar, mas nessa casa você tem que aprender as dificuldades do mundo para aprender a contornar essas dificuldades. É uma casa kármica no sentido de que grandes lições assim precisam ser aprendidas aqui. Você aprende a servir as pessoas no sentido material mesmo, a ajudar nos bastidores, dando suporte. Uma casa que você não aparece muito, você fica por trás ajudando as pessoas, dando suporte ali. Você aprende uma função, fica fazendo a mesma função, mesma função, mesma função. Daí você tem uma dificuldade, você tem que aprender a contornar. Enfim, uma casa realmente de aprendizados. Que ela é uma preparação para a casa 10, eu já falo sobre a casa 10. Que na casa 10 você precisa caminhar pelo caminho mais seguro e de menor resistência. Já na casa 6 você encontra todas as resistências possíveis, porque o Emo Horse precisa aprender quais são os caminhos onde pode dar certo ou onde pode dar errado, para ele se preparar mesmo. Essa casa tem relação com o signo de Virgem, ela rege a saúde mental e física, porque aqui você aprende a lidar com a rotina no sentido mais duro da palavra. Então você vai ter que ter muita saúde, muito mental para conseguir aguentar a rotina. Por isso que essa é a casa do trabalho. Mas você já deve ter ouvido alguma vez na vida que lidar com pessoas é algo difícil. Assim, na casa 6 você comprova que realmente é difícil. Assim, da casa 1 até a casa 6, o Emo Horse ou você, eles é sobre o desenvolvimento assim do próprio ego. Tem uma pessoa que eu adoro acompanhar ela, que ela fala assim, se você nasceu com vários planetas na parte de cima do círculo, significa que você veio trabalhar para o mundo. Se você nasceu com muitos planetas na parte de baixo, significa que você veio trabalhar a si mesmo, trabalhar o seu próprio ego. Se na casa 6 para baixo, é como se você só conseguisse enxergar o mundo a partir de você mesmo, do que você entende do mundo, do que você vê. A partir da casa 7 em diante, é você interagindo com as outras pessoas, mas também não só interagindo, mas você percebendo elas. Por exemplo, você percebe que uma pessoa tem inveja de você, que te copia e etc. Assim, da casa 1 à casa 6, você ficaria realmente incomodado com isso. Mas da casa 7 em diante você consegue perceber por que a pessoa tem esses sentimentos, por que ela quer te copiar, entendeu? Então você deveria entender que você não precisa se atingir por isso, que você precisa se descolar disso, na verdade, e seguir a sua própria vida, porque você já trabalhou o seu ego ali, da casa 1 à casa 6. Daí você entende ali que a pessoa, ela tem inveja de você porque ela está com a autoestima no lixo, ela não entendeu a casa 2 dela, ela tem esse ou aquele problema, enfim. Você se desprende dela, você entende ela, então daí você começa a seguir o seu próprio caminho, separado dos outros, mas ao mesmo tempo interagindo com os outros, porque você entende os outros, entende? Até porque ficar ligando pra uma pessoa que tem uma autoestima no lixo significa que a sua autoestima também está no lixo. É como se o Emo Horse tivesse passado por tantas tribulações e dificuldades ali na casa 6 que ele já consegue entender o outro, entendeu? Casa 6 foi uma preparação para o que vem depois. Então é na casa 7 é que surge algo chamado empatia. Então se na casa 1 você se coloca no mundo, na casa 7, que é a oposta a 1, é você considerando o outro ou desconsiderando o outro, é você sabendo lidar com o outro, entende? Então se você tem muitos planetas ou muitos pontinhos aí no seu círculo pessoal, na casa 7 ou na casa 1, significa que provavelmente você vai precisar aprender o equilíbrio entre até que ponto eu considero as minhas vontades, até que ponto eu posso ceder para considerar as vontades do outro. Assim, a casa 7 é uma casa de troca, ela precisa ser justa. Por isso que aqui é a casa de Libra. Mas para que essa troca seja justa, primeiro você precisa ter aprendido quais são os seus valores lá na casa 2, o que eu nutri em mim, quais as necessidades que eu não abro mão na casa 4, qual é o meu brilho na casa 5. E se você não tem segurança dessas casas anteriores, aí você vai sofrer porque você não fez a sua lição de casa nas casas anteriores. E o fato de você não ter feito as suas lições anteriores de forma correta,
faz com que isso respingue nos seus relacionamentos, que é a casa 7. A casa 7 é a casa dos relacionamentos. Às vezes você quer que seu parceiro faça todas as suas vontades, quer te dê carinho, atenção, mas na verdade essas coisas era tua obrigação ter aprendido lá na casa 4 como você se autonutria. Às vezes você fica dependente financeiramente do teu parceiro, mas na casa 2 você deveria ter aprendido como lidar com o material. Assim, alguns autores colocam a casa 7 também como sendo uma casa kármica. De fato ela é, porque você aprende as lições das outras casas com os outros, né? O efeito espelho ali. Mas a próxima casa, casa 8, já é uma casa mais pauleira. Assim. Casa 6, casa 8 e casa 12 são as casas dos aprendizados mais impactantes. Na casa 8, que é a casa oposta a 2, é a casa do zodíaco que o Emo Horse ou você começam a integrar as próprias sombras. Você vai começar a ter contato com o oculto dentro de si. Consequentemente, você consegue ter contato com o oculto dentro dos outros. Então, através disso, você vai adquirindo muito poder pessoal. E não por acaso, essa aqui é a casa de Escorpião. Então, aqui nessa casa tem muita força do subconsciente interferindo na vida do Emo Horse. Daí, quem que é o subconsciente? O subconsciente é o self, é o seu todo. É algo além de você que você não enxerga, mas que quer ser integrado a você. Então, aqui nessa casa, você entende que você não é só a luz lá da casa 5, mas você também é uma sombra. Na casa 8 é a casa que você meio que é obrigado a tomar posse dessa sombra, mas para tomar posse dessa sombra, primeiro você precisa entrar em contato com ela, e por isso essa também é uma casa de crises. As crises são para te mostrar algo. Geralmente, como é uma casa oposta a 2, é para mostrar que os valores que você trouxe lá da casa 2 não te servem ou não condizem com o seu todo, ou então para dizer que algumas lições das casas anteriores passaram batido. Então essa casa também ocorrem as grandes transformações, porque é você além do seu ego, é você entrando em contato com o seu espírito, porque entrar em contato com a alma é a casa 4, a casa 8 é espírito, é algo muito maior. Sabe o filme da Disney? Que chega no momento do filme que tem aquele momento máximo de dificuldade, daí acontece um milagre, algo inesperado, algo que muda o rumo da história, ou então que o herói do filme encontra forças num lugar inesperado para continuar. Isso é casa 8, assim. Casa 8 é a mudança. Assim, a necessidade inconsciente de todo ser humano é se integrar, é ser inteiro, tanto com a sua luz, tanto com a sua sombra. A necessidade de todo ser humano é passar pela casa 8 ali. E o pessoal de Hollywood, eles sabem muito bem disso, eles fazem dinheiro com isso, porque eles te hipnotizam e eles fazem os personagens que eles criam fazerem o que você deveria estar fazendo. Porque ver alguém fazendo o que você deveria estar fazendo te causa um certo alívio, mas é um alívio passageiro. Mas até você perceber isso, você já assistiu mais um filme, mais um filme, mais um filme, daí você deu muito dinheiro para eles e assim movimenta uma indústria. Mais um exemplo de casa 8. O Emo Horse aqui, ele faz tudo pelos outros, ele corre atrás, ele se doa, enfim. As pessoas amam ele. Só que por trás dessa necessidade de ajudar os outros, do Emo Horse, existe um sentimento de medo de rejeição, uma necessidade de aprovação, tem um motivo inconsciente por trás dessas atitudes do Emo Horse. Então, por isso que ele se coloca nessa posição de ajudar os outros. Então, quando o Emo Horse toma ciência dessas sombras dele, ele vai perceber que isso é algo que isso é fruto de algo que ele viveu na infância ou de quando ele era uma vaca em outra vida, qualquer coisa assim. Então, ele entende o porquê dessa necessidade de ajudar os outros. E quando ele toma consciência, ele não vai deixar de ajudar os outros, mas ele vai fazer isso de forma mais consciente, menos pedante. Eu falei em outros vídeos aí sobre amor próprio. Acho lindo falar sobre amor próprio, empoderamento pessoal, etc. Mas essa narrativa ela pode gerar pessoas um pouco narcisistas, que elas amam
as ilusões que elas criaram delas mesmas. E na casa 8, essas ilusões, elas são escancaradas, porque você vai entrar em contato com o que é pior de você. Então você descobre que você precisa amar você por inteiro, até as coisas que você considera que o coletivo não são tão boas, assim. Então o amor próprio verdadeiro surge depois da casa 8, porque daí você se ama por inteiro. Às vezes você descobre que nem sempre você precisa mudar você, às vezes você só precisa alterar a percepção de algo que já está estabelecido em você, que você não consegue mudar. Você precisa jogar consciência e a luz numa área que está escura. Isso é casa 8. Mais um exemplo de casa 8. Casa 8 é você... Sabe quando alguém te chama de cuzão ou de cuzona? Você se sente ofendido e tal. Então, a casa 8, o que você faria? Você pega um espelho, fica numa posição desconfortável, mira o espelho lá e finalmente descobre como é o seu cu. Porque é uma parte sua que tá sempre ali, você usa, mas você nunca viu, você nunca entendeu. Entendeu? Você entende, né? Enfim, você nunca viu ele. Enfim, daí quando você entra em contato com essa parte sua, daí você entende como ela é, como funciona, se precisa de pomada, se é feio, se é bonito, se tem pelo, se é mais azul, se não é. Enfim, daí com toda essa percepção que você tem sobre você mesmo, sobre o seu, né? Quando alguém te chamar de cuzão de novo, isso provavelmente não vai te afetar tanto. Daí você pensa, é um cuzão mesmo. Ou não, é um cozinho. Você adquire poder sobre a sua reação, entende? Casa 8 é uma casa muito doida. Dizem que é a casa de como você se comporta na cama, mas enfim. Na casa 8, o Emon Horse descobriu como é que é o cu dele. Agora ele vai explorar mais a fundo as potencialidades do próprio rabo. É brincadeira, chega de falar disso. Mas como na casa 8 ele já depurou, já entrou em contato com as sombras e tudo mais, na casa 9 ele não precisa mais das máscaras que ele usava para interagir socialmente. O Emon Horse já se desprendeu do que ele se sentia preso, e agora ele está livre para se aprofundar no que ele precisa se aprofundar de fato, como se ele fosse um ser renascido com um propósito maior. A casa 9 é a casa oposta a 3, né? A casa 3 é a casa de entender o que está perto de você, o que circula você, e já na casa 9 você vai entender, ou o Emon Horse, né? Vai entender o que está longe, vai atrás de conhecimentos profundos, de expansão do espírito. Ele vai fazer viagens longas, vai fazer mochilão por aí, para se autoconhecer, porque ele é livre. Vai explorar o mundo, vai aprender sobre novas religiões, sobre novas culturas, estilos de vida, viaja na maionese, se afoga nela, no bom sentido. Se eu falasse em se afogar na maionese na casa 8, a casa 8 é se afogar mesmo para aprender a boiar. A casa 9 é navegar na maionese. Na casa 8, o Emon Horse aprendeu a se libertar, e na casa 9 já é o ser liberto. Não necessariamente o Emon Horse precisa viajar para se aprofundar nos conhecimentos, ele pode ler um livro, assistir filmes, mas provavelmente ele vai querer viajar mesmo. Tem gente que quer viajar, mas quer ficar num hotel de luxo, quer ser servido pelo pessoal local e tal. Isso é uma pessoa que está presa na casa 2. A casa 9 quer entrar em contato com a realidade de outras pessoas, entendeu? Ela quer sair do conforto para procurar coisas novas. Tanto é que essa casa é a casa relacionada ao signo de Sagitário. A casa 10 é a casa do resultado. Então, se o Emon Horse fez todas as lições certinhas nas outras casas, aqui ele se torna um mestre em prática, é a autoridade, é a casa de Capricórnio aqui. É o sábio, que ele já aprendeu as lições de todas as casas e vai entrar em ação com eficiência, porque já aprendeu os caminhos de menor resistência lá na casa 6, que eu já falei dela. Já conhece a sua luz própria lá na casa 5, tomou posse da sua ancestralidade na casa 4, conhece o mundo na casa 9, na casa 3, já tomou posse dos seus valores na casa 2, que também já foram depurados lá na casa 8, tá seguro de si porque ele aprendeu as lições da casa 1, é justo porque já passou pela casa 7, sabe trabalhar com os outros, sabe liderar. É como se na casa 7 você aprendesse a ser justo, e na casa 10 você aprende a aplicar a justiça, porque é a casa de Saturno. Na casa 10 é como se ele já tivesse aprendido qual que é o segredo da flor de ouro. E qual que é o segredo da flor de ouro? Já disse, tem um livro, O Segredo da Flor de Ouro. Vai lá que tem. Bom, como eu estou fazendo esse vídeo baseado na jornada do herói, então a casa 10 ela ganha um sentido mais espiritual, digamos assim.
no sentido de ser um guru em prática, entendeu? É alguém com muita sabedoria. Mas vários astrólogos falam que, por exemplo, a casa 10 representa o governo ou a sociedade. Então, como uma casa de resultado, é como se todas as lições das casas anteriores tivessem como resultado um governo ou uma sociedade que é reflexo do que foi ou do que não foi nutrido ali nas outras casas. Então você começa a olhar para o seu próprio governo e ver as coisas que não estão certas ou que não foram resolvidas na parte de baixo da mandala astrológica, que você vê pessoas que estão completamente necessitadas de posses, você vê pessoas que estão querendo fugir dos seus problemas, de suas casas, da sua rotina. Você começa a perceber que várias políticas nem deveriam ser implantadas, porque na verdade elas são frutos de lições mal aprendidas das casas anteriores. Mas essa discussão já pertence à casa 11. Né? A casa 11 é a casa do coletivo. Casa de Aquário é aqui o Emo Horse ele vai precisar compartilhar toda a sua sabedoria que ele aprendeu em todas as outras casas para ajudar a vida das outras pessoas, para que eles também completem as suas jornadas. Então, na casa 8 é o começo do processo de individuação, que é um termo junguiano, para dizer que a pessoa vai integrar o todo dela. E a casa 11 já é o final desse processo, é o self em ação, quando o Emo Horse se afasta das ideias já preconcebidas do coletivo para trazer ideias novas. É bem parecido com o que eu falei de Aquário no vídeo passado, ou retrasado, não lembro agora. A casa 11 é a oposta à casa 5, então na casa 5, enquanto você brilha, aqui na casa 11 você ajuda os outros a brilharem, digamos assim. Só que para ajudar os outros a brilhar, você também precisa brilhar também. Então, na verdade, tem um outro desafio aí nessa jornada, que é você não é somente passar por todas essas casas, todas essas energias, é você também aprender a se equilibrar nelas. Para eu conseguir trocar melhor com o outro, que é a casa 7, eu preciso estar seguro de mim lá na casa 1. Preciso entender que às vezes os seus valores da casa 2 precisam ser renovados lá na casa 8, porque eles não servem mais. Mas você também precisa dos valores seus da casa 2. Então você precisa saber o que você precisa abrir mão e o que você precisa segurar ali que é teu. Você precisa navegar entre os valores materiais e os espirituais, digamos assim. Se você ficar focado o tempo todo nos conhecimentos mais profundos, buscando expansão na casa 9, você acaba esquecendo o que está em volta de você. E às vezes você fica tão habituado no que está em volta de você que você esquece de procurar, de se aprofundar em alguma coisa na sua vida. Então, sempre o equilíbrio. Se eu só fico em casa, que é a casa 4, eu não vou pro mundo. Ou se eu for pro mundo, muito para fora, muito pro mundo, como é que vai ficar minha casa, que é a casa 4? Daí você entende que o self, que é a sua totalidade, ela não está nas pontas dos círculos, ela está no meio, na cruz. Eu mostrei que é uma jornada linear, bonitinha, como se você passasse uma casinha atrás da outra, mas ela não acontece dessa forma bonitinha, porque você é resultado de muita coisa, muitas vidas, muitas informações, então às vezes nessa vida você tá aí com um monte de coisa na casa 7, por exemplo, porque você abusou da sua casa 1. Então nessa vida você dá pra equilibrar a sua casa 1 vindo com um monte de coisa na casa 7. E saiba também que se você tiver muitas linhas vermelhas no seu mapa, que representam oposições e quadraturas, que são energias que são áreas da vida ali que não batem uma com a outra, significa que você tem muitos desafios para resolver. Por exemplo, eu tenho muita linha vermelha entre casa 8 e casa 11. É uma quadratura, e o que significa essa quadratura, no meu caso, significa que eu preciso compartilhar, eu preciso aprender a compartilhar as minhas sombras com o coletivo, com alguns grupos. Pode parecer bem poético, mas quem que gosta de compartilhar as suas sombras, não é mesmo? Ainda mais alguém que tem casa 8, então. Porque a jornada não é sobre você crescer como ser humano, a jornada é sobre você crescer como alma. Daí você pode falar que a reencarnação não existe, mas também a astrologia não existe, enfim. Melhor você assistir os outros vídeos deste canal. E falta uma casa, que é a casa 12, que na verdade eu comecei por ela, e vou finalizar por ela, já que a casa 6, 8 e 12 são as mais difíceis, a 6 porque você tem que aguentar as burocracias do mundo, a 8 porque você tem que se deparar com as suas próprias sombras, e já a 12 é o fim de tudo, é você dizer adeus à roda de Sansara, é sair fora. Aqui o Emo Horse volta pro inconsciente coletivo para se despedir dele, para se limpar, então quem tem coisa na casa 12, se prepare. Porque assim, na casa 8,
Você entra em contato com o teu inconsciente e você entende o que está acontecendo por trás. Ali, a casa 12, você não entende nada. Você passa por dificuldade, você perde coisas, tua vida é um turbilhão e você só aceita porque isso faz parte de uma limpeza tão profunda, mas tão profunda que você não é capaz de entender o que está acontecendo. Você só aceita. Então aqui o Emo Horse se isola um pouco do mundo. Ele precisa se afastar porque ele está muito sensível a tudo, né? Porque a casa 1, a casa do ascendente é a casca. A casa 12 é como se sua casca fosse muito permeável, conseguisse passar muita coisa por você e você não sabe lidar com essas coisas. Às vezes a casa 12 é tão pesada que você não consegue lidar com ela, então você começa a entrar em escapismos, toma droga, toma remédio. Lembrando que a casa 12 é oposta a 6, a 6 fala sobre saúde mental, sobre o corpo, e a casa 12 é sobre a saúde espiritual, digamos assim. Então, se você tem coisas aí na casa 12, principalmente sol na casa 12, medite, põe pra fora o que você tá sentindo fazendo arte, porque o que você tá sentindo pode ajudar outras pessoas também. Você exterioriza o que você sente. E se você também não tem coisas da casa 12, também medite, porque é bom. Enfim, casa 12, aceite as limpezas que estão passando pela sua vida, porque elas são necessárias. Você pode não entender o quão necessárias elas são, mas elas são. Enfim, se você quiser aprender mais coisas sobre isso, dá uma olhada no canal da Lulude, chama No Céu com Lulude. Ela tem vídeos sobre os signos nas casas, sobre planetas nas casas, você vai entender bastante coisa sobre você. Enfim, é sobre isso. Beijos, tchau.